Uma boa noite, meu nome é Marco Aurélio, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Engenharia de Produção. E nesse momento eu estou começando um diário, um registro da epidemia de coronavírus aqui em março de 2020. Essa epidemia ela começa na China de uma maneira muito violenta e pouco depois ela se espalha para o Irã, aparentemente, e na Itália mais tarde. São três cepas diferentes de vírus documentado e o que sugere três possíveis inoculações diferentes. Então, não necessariamente quem esteve na China teria passado pelo Irã e pela Itália, mas que, como se tivesse havido uma insurgência mais ou menos simultânea desses três cepas. E vocês sabem que eu tenho escrito no Brasil Debate já há algum tempo sobre a possibilidade de um ataque por parte dos Estados Unidos utilizando de bioarmas. Eu procurei apresentar também uma rede de laboratórios privados que opera fora do território norte-americano, portanto, fora do alcance do Congresso, da regulação, em experimentos biotech pautados pelo Departamento de Estado norte-americano. Como houve acidentes nas proximidades desses laboratórios nos últimos meses ou poucos anos, e como nesse momento interessaria os Estados Unidos enfrentar a China de uma maneira militar, na medida em que, do ponto de vista econômico, até a insurgência da epidemia, não parecia haver meios de conquistar. Então, os Estados Unidos eles pareciam vencidos nas lonas em relação à competitividade ou dinamismo da economia chinesa, a despeito do fato de que a administração Trump possui uma grande proximidade com o complexo industrial militar e, portanto, se alinha nesses termos com Israel e mais recentemente com o governo brasileiro e o governo inglês, num projeto de sociedade muito menos humanista e voltada para o interesse das elites. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, no primeiro dia do nosso relato, porque eu acho que sintetiza um pouco dessa semana que eu passei, na qual eu procurei estudar a economia do pré-Primeira Guerra Mundial. Então, existem autores voltados para esse tema, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e essas pessoas, esses professores de história, em grande medida, eles parecem concluir que o maior desafio para os diferentes estados nacionais é, manter a produção, né? A produção ela deve ser mantida sob pena de haver escassez e eventualmente até fome. Então, a despeito do fato das pessoas estarem sendo desviadas da finalidade econômica em períodos de normalidade para integrar um departamento militar, a despeito disso, é importante que haja continuidade e, eventualmente, até ampliação da produção para compensar essas perdas. Então, a ampliação da produção é fundamental para a continuidade vamos dizer, da integridade do Estado Nacional. A segunda questão é a manutenção da ordem social. Em momentos como o acordar das consciências para o conflito generalizado, esse acordar de impotência, mas ao mesmo tempo de dever, ele levou na Primeira Guerra Mundial os governos a reverem rapidamente a perspectiva, vamos dizer, de equilíbrio dos orçamentos e partirem para aquilo que estivesse aos meios do Estado Nacional prover para o sucesso de uma estratégia militar. Então, há uma mudança muito grande das lideranças que tomam conta dos postos chaves no Estado Nacional. Isso aconteceu na Inglaterra, na França, na Alemanha.
essas pessoas foram percebidas rapidamente como não sendo adequadas para a tomada de decisão. Então a matemática financeira não é uma invenção dos anos 90, a análise de investimentos tampouco, e o processo racional de tomada de decisão econômica, ele data já o século XIX, XVIII, XVII, XVI. A gente volta eventualmente no cálculo dos descontos das letras de câmbio lá nas cidades italianas. Então, a análise de projetos de mais longo termo é algo que já foi incorporado pelo capitalismo há muito tempo. Mas nesse momento não são os economistas, nem os banqueiros, nem os financistas que se encontram em melhor posição para a tomada de decisão. E isso porque, lamentavelmente, nós não estamos no período de normalidade dos mercados. É esperado grande mudança nos preços relativos. Esses novos preços relativos vão refletir a escassez de um conflito, né? Tudo que nós vimos até esse coronavírus, que aceita a hipótese ou como premissa de que os Estados Unidos atacaram a China para conter o seu ímpeto econômico, diminuir as taxas de crescimento chinês, se é verdade isso, então nós estamos vivendo um novo momento. A questão do filho do presidente da República se envolver num contencioso com a China é totalmente inadequado para o latifúndio brasileiro. Então, há aí um grande risco de que se introduza um elemento de instabilidade no nosso pacto político, né? Desnecessariamente. Eu entendo o pensamento da nova dependência, entendo isso. Já escrevi sobre isso também. Mas a questão fundamental é que, eventualmente, o que parecia estar ganho, né, a afirmação do Império Norte-Americano, ela pode eventualmente ser contestada. E nós temos que saber arbitrar esse processo em favor do Brasil. Faz parte da atuação internacional dos nossos executores de política pública se manterem num ambiente de neutralidade e independência para poder arbitrar frente a um jogo de grande potência. O que acontece com os mercados é que, em mudanças de preços relativos muito grandes, os mercados eles perdem as referências. Então, a saída da crise agora da pandemia, a saída do período de reclusão, vai ser muito complicado no Ocidente. A coordenação através dos mercados impessoais, ela está comprometida. O que a China está fazendo nesse momento? A China está garantindo a produção dentro de um ambiente planejado. Um ambiente onde a produção, as metas de produção são estabelecidas. Um ambiente onde cada um dos chineses, coletivamente, solidariamente, percebe a necessidade de estarem juntos no enfrentamento de algo muito terrível, muito unilateral. O judaico-cristianismo está partindo para um caminho muito perigoso. E aí eu quero fazer uma ponderação e um alerta para quem puder me ouvir. A ponderação é que o grupo que se estabeleceu no núcleo do Deep State norte-americano e que parece triunfar nas suas teses individualistas, ele dispõe de muito poder. E esse poder ele pode ser mobilizado de uma forma muito mais eficiente do que a democracia permite, se o enfrentamento parecer mais duro do que esperado. Quais são as evidências de que esse ambiente se tornou mais complicado para os Estados Unidos do que ele imaginava antes? A resposta do mundo. Ao utilizar uma arma biológica de baixa letalidade, dirigida para os velhos, para diminuir o endividamento dos estados, para prevalecer as reformas da Previdência no mundo inteiro que acabaram de ser feitas,
a menos da França e outros poucos, né? Não é coincidência, a meu juízo, de que nesse momento o coronavírus tenha aparecido exatamente no momento onde as reformas da Previdência foram realizadas no mundo inteiro. De maneira que matar os velhos hoje é enriquecer os mais jovens, basicamente. E com isso, o esperado pela essa ultradireita norte-americana, judaico-cristã, o esperado era que se abraçasse a tese de que sacrificar os velhos valeria a pena em nome da manutenção da prosperidade econômica para todos. Quer dizer, a ideia é de que sacrificar os velhinhos poderia ser um preço pequeno, racionalmente, econometricamente pequeno a se pagar diante de um sistema econômico que deveria se manter íntegro. Com a resposta da China foi uma resposta militar, né? No primeiro momento que eles perceberam, eles detectaram que havia um vírus invasor, eles colocaram provavelmente protocolos de biossegurança anteriormente definidos em movimento. Aquela coisa de construir o hospital em 10 dias não acontece do nada, não. Aquilo foi o resultado de um protocolo que foi sendo desdobrado. Lá não tem teto de gastos para impedir uma resposta de guerra. O sacrifício podia ser grande demais. Eles responderam com tudo que eles tinham. Tecnologia, indústria, tudo. Então a resposta da China foi uma resposta tempestiva. Mas a Europa não. A Europa não estava sendo. Não se percebeu como estando atacada. A opinião pública não percebe que o vírus na Itália pode ter sido um vírus de segunda onda ou de terceira onda. E dessa maneira, portanto, prevaleceu na Europa o humanismo. Prevaleceu na Europa a solidariedade. Prevaleceu na Europa os direitos humanos, aquilo, o iluminismo, os altos valores. E, portanto, a Europa pode ter atrapalhado os planos da ultradireita norte-americana. Porque eu acho que inicialmente o que eles esperavam era que espontaneamente no mundo inteiro fosse adotar, diante de uma perspectiva de restrição fiscal, de controle de gastos, de reformas da Previdência, o ambiente fosse de aceitar a morte dos velhinhos. Mas não, não foi. Os financistas perderam o comando em cada um dos países, foram afetados, e nesse momento quem está comandando são os médicos, os militares, os engenheiros, não os advogados e nem tampouco os economistas. Aqueles instrumentos dos banqueiros, dos mercados, do grande capital, em momentos de normalidade, aqueles instrumentos usados como torniquetes a promover a desigualdade social, nesse mesmo momento eles estão frouxos, eles não servem de nada. Porque é uma urgência, um imperativo. Ninguém promete nada para o amanhã espontaneamente. Se nós não construímos, não haverá amanhã. Então a queda do neoliberalismo ela pode ser mais preocupante ainda do que a própria disseminação do vírus, porque a pergunta que a gente se faz é: e daqui para frente, como é que nós vamos nos recuperar? Como cada um dos países vai se recuperar diante da crise? Como estão sendo essas estratégias de governo? Qual a importância da centralização de poderes nesse momento, onde provavelmente nós vamos assistir uma escalada de guerra? Então, eu vou responder essas perguntas, vou procurar encaminhar, discutir, levantar, ler, estudar e responder a quem prestar atenção e quiser escrever algo. E amanhã a gente conversa de novo para
eu possa ter um trabalho amanhã também. Um abraço a todos.